A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se em 2 Samuel, no seu capítulo 9, no verso 13, que diz assim: Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. O título da nossa reflexão é A Lealdade e os seus reflexos. Lealdade, no seu significado, é um valor humano relacionado com a capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável. É uma capacidade da pessoa manter sua retidão moral, ser honesta, honrar seus compromissos, ser dedicado. E isso, quando nós observamos atentamente a cada item desta definição, a gente consegue ver que nos nossos dias esse valor está cada vez mais escasso. Pelo que nós vemos no nosso dia a dia, muitos dos problemas de relacionamento interpessoal, seja o relacionamento no seio familiar, no seio conjugal, seja no trabalho, seja na faculdade, no colégio. De uma forma geral, o relacionamento interpessoal ele tem sido maculado muito por conta da falta desse valor, a lealdade. A lealdade entre as partes. A lealdade precisa, sim, de no mínimo duas partes. E o que nós vemos hoje, infelizmente, é que as pessoas, como diz a palavra de Deus, cada vez mais amantes de si mesmas, estão mais preocupadas com o que é seu, com o que lhe compete. As pessoas estão, de uma forma geral, é óbvio que não estamos aqui generalizando, mas falando de uma forma geral, porque a gente vê como o relacionamento entre pessoas hoje está cada vez mais difícil por falta desse valor. A gente vê que a lealdade dentro do relacionamento interpessoal é algo muito importante para que essas partes consigam chegar aos seus objetivos e ambos saem ganhando quando se há lealdade entre as partes. Por isso que o título da nossa reflexão é A Lealdade e os seus reflexos. A lealdade, ela tem uma forte ligação com o comprometimento. Quando uma pessoa é leal à outra, nós conseguimos ver, observar claramente o comprometimento que há entre elas. O comprometimento em honrar aquele compromisso. As pessoas não ficam preocupadas não são tanto egocêntricas, preocupadas somente com a sua parte dentro do acordo, dentro do compromisso, não. O leal, ele vai procurar fazer aquilo que ele se comprometeu a fazer, sabendo que aquilo será bom para ele primeiro e também para a outra parte. Esse texto que nós acabamos de ler, você pode estar se perguntando, o que tem a ver esse texto, esse versículo, quando nós lemos aqui falando sobre Mefibosete, que era aleijado, com lealdade e os seus reflexos. Como eu disse, Mefibosete, ele era aleijado. Ele era filho de Jonatas. Ele era neto de Saul. Ele morava em um local chamado Lodebar. E lá nesse lugar ele vivia uma vida difícil. Podemos dizer que uma vida quase que de miséria. Ele passava, assim, por dificuldades em Lodebar. Ele era aleijado porque, quando criança, ele sofreu um acidente. E esse acidente o deixou aleijado. Mas ele, naquele momento da vida dele, ele não tinha esperança. Ele vivia uma vida difícil, uma vida próxima a uma vida de miséria, uma vida sem esperança, uma vida sem objetivos. E ele tinha no seu sangue uma linhagem, corria em seu sangue uma linhagem real. O seu avô foi rei de Israel. E ele, em nenhum momento,
em seu coração, no que está escrito na palavra de Deus, quis reivindicar alguma coisa, porque o seu avô havia sido rei. Mas a consequência do seu avô perder o reinado, porque Saul perdeu o reinado, Deus ungiu Davi para substituir Saul, tendo em vista a desobediência de Saul. A partir daquele momento, toda a linhagem de Saul estava fora dos planos de Deus para dar continuidade no reinado. Deus levanta Davi. Mas Davi, como a palavra diz, era um homem diferente. Davi era um homem segundo o coração de Deus, está escrito na própria palavra. E o que me chama a atenção é que Davi era uma pessoa normal, era uma pessoa cheia de falhas, mas havia algo em Davi que chamava a atenção de Deus, para Deus chamá-lo de um homem segundo o seu coração. Davi era um homem contrito, tinha um coração contrito, era um homem que se arrependia quando errava porque era falho. Davi era um homem de fé, o Davi era um homem de coragem, Davi era um homem de esperança, Davi era um homem leal. E essa lealdade de Davi vai refletir na vida de Mefibosete. Davi tinha uma amizade profunda com o filho do rei Saul, Jonatas. Quando nós lemos em 1 Samuel 18, nos versos 1 e 3, diz: depois desta conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. No verso 3, Jonatas fez um acordo de amizade, ou seja, uma aliança com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Como eu disse inicialmente, a lealdade entre partes. Davi era leal para com Jonatas e Jonatas era leal para com Davi. Havia um comprometimento, havia um compromisso. Eles fizeram uma aliança e a lealdade diz que o significado de lealdade nos mostra que é um valor relacionado à capacidade de honrar compromisso. E Davi foi leal com Jonatas em vida e depois quando Jonatas morreu. Davi foi leal a Jonatas a tal ponto de lembrar da família de Jonatas, de lembrar da linhagem de Saul. E Davi, quando nós lemos no verso 1 do capítulo 9 de 2 Samuel, diz: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? E aí chegou o conhecimento de Davi que existia Mefibosete, filho de Jonatas. A lealdade de Davi para com Jonatas foi além do período de vida de Jonatas. Davi foi leal a tal ponto que fez com que Mefibosete, alguém que não tinha esperança, alguém que vivia uma vida de miséria, alguém que não tinha mais objetivos, alguém que tinha limitações físicas, pois era aleijado, essa lealdade encontrou esse homem. Por isso que nós lemos que então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Davi conhecia e sabia a função da honra, o princípio da honra. Davi honrou a amizade dele para com Jonatas na vida do filho de Mefibosete. A partir daquele momento, quando Davi descobriu que Mefibosete era filho de Jonatas, ele falou: chama esse rapaz para cá, ele vai comer a minha mesa. E não só isso, ele ainda disse o seguinte para Mefibosete. Ele disse que vou devolver a você tudo aquilo que lhe pertence, tudo aquilo que pertencia à sua família, ou seja, todos os bens que estavam vinculados a Saul, agora estaria sobre a administração, sobre a gerência de Mefibosete.
Então, observem como a lealdade tem os seus reflexos. Davi foi leal a Jonatas, e o reflexo disso, dessa lealdade, foi a bênção na vida de Mefibosete, que era um homem que não tinha esperança, que era um homem que não tinha nada, que passou a comer junto com o rei. Ele não passou a comer com qualquer um, ele passou a comer junto com o rei, daquilo que o rei comia, daquilo que o rei bebia, e ele ainda recebeu parte daquilo, da herança, que estaria vinculada ao seu avô. E aonde nós vamos chegar com essa análise? E hoje, eu e você, nós estamos sendo leais para com aqueles com que nós nos comprometemos? Será que existe em nós uma capacidade de sermos plenamente confiáveis? Será que nós conseguimos manter uma retidão moral, ou seja, um caráter? Será que somos honestos? Honestidade de propósito? Será que honramos os nossos compromissos? Será que nós somos comprometidos com aqueles que nós nos comprometemos? Será? A lealdade tem os seus reflexos. E o nosso maior exemplo, eu não posso deixar de falar, é Jesus Cristo. Jesus Cristo honrou o seu compromisso. Jesus Cristo é exemplo para nós em tudo, e ele honrou o compromisso da cruz, o compromisso de nos resgatar, o compromisso de nos dar esperança, assim como Davi, que não era Deus, que não era Jesus, ele honrou o compromisso feito com Jonatas. E isso foi de suma importância para mudar a vida de Mefibosete. Jesus Cristo honrou também o seu compromisso. Mas ele sim, sendo Deus, honrou o seu compromisso em se entregando naquela cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos ter uma vida de esperança, para que pudéssemos comer à mesa do rei, participar da sua ceia, para que pudéssemos ter alegria, para que pudéssemos ter vitória, porque Jesus Cristo honrou o seu compromisso. Jesus Cristo foi leal, Jesus Cristo é leal, Jesus Cristo sempre será leal, porque ele é plenamente confiável, porque ele é reto, porque ele é honesto, porque ele honra os seus compromissos. E tudo aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir, porque ele honra os seus compromissos. Ele é dedicado. Ele se dedica a você e a mim, diante de Deus, intercedendo por nós, para que possamos alcançar as nossas vitórias. A lealdade tem os seus reflexos. Aquilo que você planta, você vai colher. Se você é leal, você vai colher lealdade. Você vai colher vitória. Você vai colher paz. Porque esse princípio, esse valor, ele tem os seus reflexos. E você pode ter certeza que os reflexos serão positivos tanto para a parte que recebe, quanto para você que cede, que doa a lealdade. Que possamos entender essa mensagem, para que a nossa sociedade, para que o nosso casamento, para que o nosso trabalho, para que a nossa amizade, para que no relacionamento conjugal, com os filhos, nos estudos, no trabalho, para que tudo isso, para que esse relacionamento interpessoal seja abençoado, eu e você temos que entender a importância da lealdade e praticar. Não somente entender o conceito, mas também praticar. Porque isso é que fará a diferença. Isso é que vai mostrar àqueles que não entendem o valor desta palavra, vão ver na sua atitude, na minha atitude, que a lealdade tem reflexos e reflexos positivos. Que Deus possa abençoar a sua vida e que a palavra dele, por meio do Espírito Santo, possa encontrar um lugar especial no seu coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.